Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa é a nossa terceira aula da disciplina Teologia Sistemática 1, a aula que tem como título Inspiração Bíblica. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo e, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares da Bíblia já tenham sido vendidos em todo o mundo. Diante disso, vem a pergunta: qual a diferença entre a Bíblia e os demais livros? Sem dúvida, a sua inspiração. Matthew Henry, um dos maiores expositores das Escrituras, foi categórico ao se referir à inspiração da Bíblia, dizendo: as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Como não concordar com essa afirmação? Basta ler a Bíblia em oração para sentir logo em suas palavras iniciais a presença do Espírito Santo. Que outra obra literária tem trazido tanta mudança à humanidade como a Bíblia Sagrada? Não podemos compará-la às obras de Homero, Platão, Aristóteles, Marx, Camões, Hobbes, Montesquieu ou outros. O ensino da Bíblia Sagrada sobrepuja o desses escritos em todos os pontos imagináveis. A Bíblia contém mais verdade do que todos eles juntos. E, acima de tudo, a Bíblia contém só a verdade. E, teologicamente, o que significa o termo inspiração? Nós encontramos algumas definições teológicas do termo inspiração, dentre elas a que diz que inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O termo inspiração vem de dois vocábulos gregos, theos, que significa Deus, e pneustos, que significa sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Em português, a palavra inspirar é originária do verbo latino inspirare, que significa introduzir ar nos pulmões. Ou seja, para nós, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo, que vinha como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem nenhuma margem de erro. Biologicamente, inspiração é um processo fisiológico tão necessário à vida que a mantém em pleno funcionamento. É algo automático, independente da nossa vontade. Basta estarmos vivos para que o ar entre pela nossa boca e pelas narinas e chegue até os pulmões. O mesmo ocorreu com os santos profetas e apóstolos usados para escrever a Bíblia Sagrada. Outra definição de inspiração seria, ou melhor, a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receberem a mensagem divina e que os moveu a transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu a autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana inteligível. Outra definição: inspiração é o ato de inspirar. A palavra é derivada das duas latinas in e spiro, que significam inspirar. Nós encontramos esta palavra em Jó 32, versículo 8 e 2 Timóteo 3, versículo 16. A palavra significa uma influência de fora, produzindo ações que estão além de forças naturais. É Deus respirando. Portanto, a palavra é espírito e vida, conforme João 6, versículo 63 e Hebreus 4, versículo 12. O Espírito Santo insuflou nos escritores sagrados a palavra de Deus de tal forma que foram eles impulsionados
a registrar os arcanos e desígnios divinos de maneira sobrenatural, inerrante, infalível e singular. Nenhum outro livro foi inspirado dessa forma. Foi um milagre que se deu na área do conhecimento humano e nunca mais se repetiu. Por isso o teólogo Charles Hodge afirmou: a inspiração foi uma influência do Espírito Santo sobre a mente de determinados homens seletos, fazendo deles instrumentos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e vontade. Eles foram, em tal sentido, órgãos de Deus, de sorte que o que eles disseram foi o que Deus disse. Essa é a afirmação segundo Charles Hodge. O termo inspiração se estende a toda a Escritura, e podemos então dividir este assunto em classes, como revelação e fatos conhecidos. A inspiração por meio da revelação entende-se a obra de Deus pela qual ele transmite fatos e verdades desconhecidos, ou seja, revelação que foi revelado. Os primeiros capítulos de Gênesis são exemplos de história dada por revelação. Não se pode precisar quanto da Bíblia chegou até nós por revelação de Deus. Já os fatos conhecidos podem vir através da observação pessoal, documentos existentes. Um bom exemplo disto é Lucas. Ele foi inspirado a registrar o que presenciou no livro de Atos. Veja Atos 20, versículo 6 e Atos 27. Diversos versículos, o emprego da palavra nós, isto é, ele estava presente. Mas no evangelho que ele escreveu, ele o fez examinando trabalhos já conhecidos, conforme nós podemos ver em Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Outra forma de que entendemos ser a inspiração da Bíblia Sagrada é por profecia. Entendemos que é a mensagem de Deus através de um profeta. Um profeta, por sua vez, era uma pessoa que recebia uma mensagem de Deus e transmitia ao povo. Ele tinha uma inspiração vinda direto do próprio Deus. Sua palavra, quanto profecia, era infalível e objetivava instruir o povo de Deus quanto à sua vontade. Exigia-se do profeta que o mesmo falasse a mensagem de Deus fielmente, independentemente das consequências ou de quem para fosse destinada a profecia. Quando isto não acontecia, ele pagava o preço pela desobediência. Quando estudamos a palavra do Senhor com oração e temor, recebemos a iluminação espiritual do texto em que estamos lendo. Isto não tem a ver com inspiração. Iluminação espiritual é o discernimento da palavra de Deus que cada crente pode ter do Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plenária e verbal. A doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras assegura que elas, em sua totalidade, são produto da inspiração divina. É importante destacar que há diversas correntes de pensamento que asseguram que a Bíblia é parte dela inspirada por Deus e parte é fruto de outras inspirações que não seria totalmente inspirada. Mas nós acreditamos, cremos e defendemos a doutrina de que a inspiração da Bíblia Sagrada é plenária e verbal. A doutrina da inspiração plenária e verbal assegura que elas, as Escrituras, em sua totalidade, são produto da inspiração divina. A inspiração plenária assegura que todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, segundo Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto bíblico deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. Nesse aspecto, ratificam os que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena,
sem erros e sem falha alguma. Inspiração verbal. O Espírito Santo guiou os autores quanto às ideias, mas também e prioritariamente quanto às palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo. A inspiração plenária e verbal, contudo, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços pessoais e estilos literários. 2 Pedro 1:21. No livro do profeta Isaías, nos deparamos com um estilo sublime e clássico. Em Amós, com uma prosa simples e humilde, como os campos palmilhados pelo mensageiro campesino. Nas epístolas de Paulo, encontramos um grego que se amolda à dicção do heleno atiço. Em Marcos, encontramos um grego humilde, como humilde era o seu autor. Contudo, tanto nos primeiros como nos segundos, não podemos negar a exatidão e a ortodoxia da inspirada palavra de Deus. A inspiração da Bíblia é única. Conforme já dissemos, além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. Eis porque a palavra de Deus é a obra-prima por excelência da raça humana. Até mesmo os seus mais figadais inimigos são obrigados a se curvar ante a sua beleza suprema e célica. Não é por acaso que em todas as universidades realmente importantes há uma cadeira dedicada ao idioma hebraico. Isso ocorre por causa da crescente importância das Escrituras Sagradas. Aliás, não for a palavra de Deus, a civilização ocidental como a conhecemos seria impossível. O que os gregos não lograram com sua filosofia e lógica, a Bíblia alcançou através de sua mensagem, que, embora singela, derrubou grandes reinos e impérios. Por isso, a maioria das denominações evangélicas realmente conservadoras tem a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Sem esse artigo de fé, o evangelismo perde todo o seu conteúdo. E a declaração de fé das Assembleias de Deus diz: cremos na inspiração da Bíblia Sagrada. Melhor, cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Evidências da inspiração divina. Primeiro, a influência na vida do ser humano. Há evidências que nos indicam que ser a Bíblia a palavra inspirada de Deus. Basta uma leitura das Escrituras para se concluir de imediato terem sido elas produto da ação direta do Espírito Santo sobre os hagiográficos, ou os seus escritores, levando-os a escrever os livros que fazem parte do cânon bíblico. E entre essas evidências que nos indicam a procedência divina das Escrituras, podemos citar a influência na vida do ser humano. Se não fosse pela influência da Bíblia em nós, seríamos iguais aos incrédulos. Não há filosofia, legislação ou sistema educacional que possa mudar o interior do homem. Somente a Bíblia tem este poder. Apesar de seus ensinamentos serem tão simples, eles têm uma profundidade tão imensurável que guia homens e nações a uma vida feliz, produtiva e com a certeza de salvação por Cristo. Que outro livro, a não ser a Bíblia, seria capaz de transformar radicalmente o ser humano? Há testemunhos emocionantes e cativantes de homens, mulheres, jovens e crianças que no contato com as Escrituras se tornaram nova criatura, como afirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Outra evidência da inspiração da Bíblia é a influência na história da humanidade. Ultrapassando as fronteiras de Israel, de onde emergiram quase todos os seus escritores, as Escrituras Sagradas foram as responsáveis diretamente pela criação da cultura ocidental. A influência do Santo Livro, aliás, ultrapassou o Ocidente e hoje faz com que a palavra de Deus seja admirada em países que sempre se opuseram ao cristianismo, haja vista a China e o Japão.
Até mesmo nos países árabes que se deixam conduzir pelo Alcorão, a influência das Escrituras é mais que notória. Ao olharmos para a história da humanidade, com seus êxitos e fracassos, e se formos sinceros, reconheceremos o papel fundamental da Bíblia em cada época, quer na formação do caráter, quer no cuidado com a saúde, tanto física como espiritual, das pessoas que se deixaram influenciar por ela. Nenhum outro livro tem poder de influenciar e transformar beneficamente não só os indivíduos, mas nações inteiras, conduzindo-os a Deus. E não há um argumento mais convincente a favor da Bíblia do que o caráter que ela forma. Uma terceira evidência da inspiração da Bíblia é a influência na vida moral da humanidade. A humanidade estaria mergulhada em densas trevas espirituais e morais, caso não houvesse sobre ela a boa influência, ainda que não reconhecida, da palavra de Deus. Homens em nada haveriam de diferir das bestas feras. Não obstante a moralidade que a Bíblia vem exigindo do ser humano, desde o Decálogo, vem elevando os filhos de Adão aos mais altos ideais, impedindo que se degenerem. Nesse contexto, nós podemos ver, por exemplo, muitas das legislações que foram criadas no mundo, inclusive a nossa Constituição, embora que indiretamente são baseadas nos princípios da Palavra de Deus. Daí nós entendemos que é mais uma evidência da inspiração da Bíblia, quando ela causa esta influência e impacta na vida moral da humanidade.